Você conhece alguém que ora se sente caótica, ora está super organizada? Que amanhece querendo o mundo, passa dias desse jeito. E daí a pouco, ela só quer sumir, enfiar debaixo das próprias cobertas e ficar na sua caverna. Isso acontece comigo durante um dia, dentro de um mesmo dia. E esse sentimento de caos, será que ele acontece mais vezes dentro de um mês? E você já pensou, já refletiu sobre isso e entendeu que esse pode ser o seu superpoder? Seja bem-vinda ao canal Bella Moon. Se você não se inscreveu, faz a sua inscrição e já aproveita para curtir esse vídeo. Eu sou a Priscila Pires e o nosso assunto hoje é arquétipos femininos. No atendimento a mulheres, tanto individual como em grupo, online ou presencial, desde 2012, algumas queixas e algumas dores são comuns desde então, porque algumas mulheres amanhecem sempre com culpa ou sempre tem uma certa pressa, precisa fazer o dela rápido para estar disponível para o outro, para estar disponível para o mundo. Algumas dessas ações, dessas maneiras de pensar, de agir, elas estão simplesmente incrustadas no nosso inconsciente. E onde os nossos arquétipos habitam é justamente no nosso inconsciente. Então, primas, quem é o inconsciente? É quem conversa com você no seu sonho. É de onde vem aquelas intuições, aquela sabedoria, aquela coisa assim, eu tenho certeza disso? E quando você checa, você realmente tinha certeza? Então, quando a gente utiliza do nosso tempo para sentir e para entender os nossos arquétipos, as nossas dores diminuem ou até mesmo cessam. E por que isso acontece? Porque você passa a entender como que você funciona dentro das suas fases, seja do seu ciclo interno, se você ciclar, mas da conexão com as luas e dos nossos arquétipos em si, na própria questão de como eu funciono com o tempo ou com as estações. Eu estou mais alegre no frio ou eu estou mais alegre quando bate um vento no meu rosto? Quando tá calor? Quando eu estou dentro da água? Então, tudo isso tem a ver com os nossos arquétipos, com a nossa maneira de sentir e de agir no mundo. E a partir do momento que você aprende a entender, escutar o seu próprio corpo diante de todos esses cenários, você para de se sabotar. A sua culpa diminui. Você realmente consegue se colocar em primeiro lugar, dar espaço para você de uma maneira que você se sinta bem dentro de você e com o mundo. Então, quando a gente fala de arquétipos, é importante você aprender agora que eles influenciam na sua energia, no seu foco, na sua libido, no seu desejo. Então, de acordo com a maneira que você pensa, que você sente, que você aprendeu a reagir, você vai obter os seus resultados. E o que acontece? Nós utilizamos, às vezes, algumas métricas que não são nossas. Então, naturalmente, você se compara, você se julga, você tem uma autocrítica que você nunca se sente satisfeita com o seu próprio jeito, com o seu próprio resultado, como está seu corpo, seu cabelo, a entrega do seu trabalho. Só que aí é hora de entender por que eu penso assim. Eu não preciso ficar gastando tanto tempo para entender de onde isso veio. Foi do meu pai, foi da minha mãe, foi da escola, foi da igreja, foi do meu primeiro emprego, foi do meu primeiro relacionamento. Não. Eu começo a voltar para minha casa, a entender como que eu sou ou como que eu quero estar. Porque alguns desses comportamentos que faz com que você sinta culpa, se sinta insuficiente, é algo externo a você. Porque você não está comparando você com você mesma. E daí então, para você sair desse lugar, é importante sim você ter contato, troca com outras mulheres. Tanto faz que elas estejam vivenciando isso ou que elas já passaram por isso. Mas as mulheres se curam entre mulheres. Então, quando você percebe que você não está sozinha, que isso é comum no mundo feminino e que algumas mulheres já superaram isso, já passaram por isso, outras estão inclusive aqui transmitindo para você a informação e o conhecimento para que você de fato se liberte desse lugar e saia desse padrão, saia desse
ciclo de sentir-se mal com você, de acreditar que você é incapaz, que você não merece ou que você não pode. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Você tem tempo para isso e pode designar espaço para isso. Para quê? A partir do momento que você comece a entender, você para de se bater, de se colocar no limbo, você aprende a se acolher, a entender e a celebrar as pequenas conquistas, os pequenos feitos, porque é através deles que a gente chega nas grandes realizações, nas grandes conquistas. Então, de repente, por conta de algo que não aconteceu, você vai lá e se maltrata, mas não percebe que várias outras coisas do seu dia, do seu mês, do seu ciclo, da sua estação funcionaram. Você entregou, mas você aprendeu a olhar para o erro, a quantificar, a valorizar aquilo que não deu certo, ou que pelo menos você acredita que não deu certo. Por quê? Porque todo aquele outro resto era a minha obrigação. Se eu não fizesse, não funcionava. E por você e para você. E para de fato você funcionar de uma maneira satisfatória, de que você consiga se admirar e ser a sua própria referência. Não como uma obrigação, como um eu lá no topo do meu altar. Não. Isso não é para ser um marco uma vez. Isso é para ser todos os dias. A cada dia você conquista um pouco mais. A verdade é que você já sabe que existem algumas versões de você mesma. Que hora você tá empolgada, hora menos empolgada, hora triste, hora mais triste. De repente você relaciona dias do ano, datas específicas para que você se sinta com mais raiva, ou mais triste, ou mais alegre, ou mais feliz, encantada. Justamente por quê? Porque faz parte das nossas fases. Umas amam a fase de carnaval, outras amam a fase de carnaval, mas para ficar dentro de casa. Outros é para estar na folia. E aí você tem as suas versões dentro de você. Quando você gosta de estar mais pro mundo, quando você gosta de estar mais para dentro. E isso não tem a ver com falta de constância, com falta de produtividade, porque essa é você. O que de repente lhe falta é entender o seu próprio mapa. Como que de fato você gosta de estar, gosta de funcionar ou consegue estar ou funcionar em cada fase da sua vida, em cada fase do seu ciclo, em cada estação. Por quê? Porque o nosso foco, a nossa libido, a nossa determinação, a nossa energia em si não é controlada por nós. Aí o que acontece? Se você tem necessidade de controle, consequentemente, a frustração faz parte do seu caminho. E aí você passa a acreditar que se frustrar ou estar frustrada é algo comum e às vezes até necessário, mas não. À medida que você se autoconhece, você aprende a se frustrar. Entende que isso é parte da vida e que passa. Você aprende a perder, porque isso é parte da vida e também passa. E aí você aprende a viver enquanto há vida. Você sai da sobrevida, você sai da autocobrança e você aceita as coisas. Ah, mas tal coisa eu não concordo, não pode ser desse jeito. Ok, mas já foi. Então, o que aconteceu com você? Onde você estava? Como você estava pensando? Quem você deixou de confiar ou quem você confiou para você ter esse resultado? Independentemente de ser repetitivo ou não. Aí é onde você se coloca como protagonista. É como você olha de fora e enxerga melhor o cenário. O que é que influenciava aquilo? De como eu parti de um lugar e cheguei nesse outro lugar. Por que eu fiz isso? Aí você começa a perceber quais são os seus impulsos. O que vem ali do seu inconsciente que de repente você não conseguiu filtrar. Ou você não deu tempo para trazer isso para o seu consciente e agir de maneira consciente. Então agora vamos ver aí como que funciona os 4 arquétipos da Lua, conectado com o do ciclo menstrual e com nós mulheres. Mas lembre-se, esse vídeo é para todas as mulheres. Eu costumo dizer que a grande diferença entre a criança e a mulher, as outras fases, é justamente a capacidade de deslumbrar. Uma criança, ela deslumbra com o novo, com
com o inesperado, com aquilo que ela acredita que é bonito, que ela sente que vai trazer algum frisson, mesmo que de maneira inconsciente. E aí, quando a gente vai envelhecendo e a gente vai trocando de fases, a gente vai perdendo essa capacidade de deslumbre. Então, o primeiro arquétipo que a gente vai falar aqui, ele é muito conhecido como o arquétipo da donzela. Eu gosto de conversar muito com as minhas alunas e pacientes como sendo a primeira fase e é a criança e a adolescente. Porque há esse foco no externo, há essa vontade de vida, de visualizar outras coisas, mas também há aquele perigo da impulsividade, do querer para ontem, do querer agora e com uma grande quantidade de ingenuidade, de inocência. Então isso acaba se tornando um perigo. Por quê? Porque é uma fase que a energia física é alta, que há uma disposição para se fazer as coisas, para sentir as coisas. Quando a gente fala no ciclo menstrual, é justamente a fase pré-ovulatória, que a gente tem aquele aumento de estrogênio. Então o humor, a disposição, eles vão aumentando gradativamente. Então quando a gente fala desse arquétipo da criança, da adolescente, o que a gente visualiza aí? A lua está crescente no céu, então o céu está começando a ficar mais claro. Consequentemente, a sua clareza mental melhora, a sua capacidade de execução melhora. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que é um momento que eu vou semear, mas que essa energia não vai prevalecer para as outras fases. Não é só o momento de dar início por dar início. Eu preciso dar início tendo um plano, acreditando que eu vou chegar ao final e que dentro desse período a coisa não é linear. Então percebe que quando a gente está falando desse arquétipo, é mundo externo, é energia, é crescimento e é momento de ação. Por quê? Porque o meu hormônio, o meu humor, a minha disposição, a minha capacidade de foco, ela está em amplitude. Se a gente fosse falar da estação solar, é o verão. É uma energia que é masculina, que é de fazer, que é de ação. Então, passado esse arquétipo da menina, da adolescente, a gente vai conversar agora sobre o segundo arquétipo, que aí já é o arquétipo da mãe, da mulher adulta. E quem é essa mulher? É aquela mulher que também está para expansão, mas que ela já está pronta para experimentar. Ela está pronta para apresentar. É aquele momento de ápice. Quem está lá no céu? Lua cheia. E se a gente for falar de estação solar, primavera, eu estou florescendo. E dentro do ciclo menstrual, eu tenho pico de FSH, de LH, de progesterona, estrogênio. E aí, então, o que acontece? É aquele momento do período fértil. É aquele momento que aquele corpo está pronto para dar início a uma nova vida. Então, é aquele momento de gerar. Na vida, a mulher consegue colocar os projetos no mundo. Ela consegue fazer uma grande reunião. Ela tá naquele momento, para quem cicla, com aquele muco cervical. Ela tá animada. Então, nesse arquétipo de mãe, ela consegue o quê? Ela consegue gerar os projetos. Ela consegue colocar as ideias dela já no papel. E aí, então, é como se ali, quando a gente estava na criança e na adolescente, a gente semeou. E agora, o que a gente faz? Agora, a gente cuida. A gente cuida por quê? Porque vai florescer. Porque vai acontecer. E aí, ok, quem vem depois? Vem o arquétipo da feiticeira. E que arquétipo é esse? É o da pré-menstrual. É aquela mulher que já vivenciou o ciclo e que agora ela é capaz de encerrar, ela é capaz de tomar decisão, ela é capaz de usufruir, de celebrar. Tem perigo aí? Tem. Por quê? Porque a partir do momento que aquele óvulo não foi fecundado, que aquele projeto não entrou para o mundo, essa mulher pode entrar no lugar de frustração, de irritabilidade. Por quê? Porque ela é adulta, mas pode ser que ela não saiba lidar com a frustração. Pode ser que ela não tenha aprendido a perder. É justamente a estação solar do outono que as folhas caem, que fica só os galhos, só a estrutura. E como que tá essa estrutura? Ela foi bem cuidada? Ela foi semeada num solo fértil? Ela foi irrigada? A semente era boa? E agora? Será que ela consegue passar essa estação do outono? Ela tá vibrando no medo? Ou ela tá vibrando na ação, na força?
na coragem, a capacidade de amar dela diante dessa baixa hormonal, diante desse vento seco, dessa falta de umidade, dessa dificuldade de respirar. Como que essa feiticeira faz? Então aí é onde nesse arquétipo, nesse momento que na lua no céu tá minguante, a gente tá passando por desafios, os conhecimentos dela vão fazer a diferença. A maneira que ela consegue se recolher, se acolher, desinflamar ou não inflamar, porque a feiticeira ela já é dotada de poderes e de conhecimentos das fases anteriores. E aí então veio a pré-menstrual. Essa queda hormonal, quem vem? A menstruação. A menstruação é a fase da anciã, aquela que tudo sabe do renovo, que ela libera para já dar início à próxima primavera. Então, quem é ela? É o inverno, é a lua nova, é escura, é aquele tempo de introspecção, de cuidado. Por quê? Porque o corpo incha, o corpo se comunica. São várias ideias no banho, são várias ideias dirigindo, fazendo uma caminhada, uma comida que sai diferenciada, às vezes salgada, às vezes sem sal, mas às vezes deliciosa. Então a anciã é aquela que tudo sabe, ela já passou por todo o ciclo e ela já entendeu que aquilo terminou e que ela já está dando início para o renovo. Então, quando a gente está com a anciã, é a melhor hora para a gente poder planejar, porque provavelmente a feiticeira já revisou o que aconteceu com a mãe e o que aconteceu com a criança. E aí, em todos esses 4 arquétipos, a empatia faz parte desde que você realmente deu espaço para isso. Você se permitiu aprender a escutar o corpo, a fazer os seus registros, a entender qual é o melhor tempo de ler, qual é o melhor tempo de apresentar, qual é o tempo de escrever, qual é o melhor tempo de estudar. Porque dentro das 4 fases, sim, você consegue manter a sua rotina. Você consegue manter uma alimentação saudável e destrutiva. Você consegue cuidar do seu corpo físico, da sua espiritualidade. Entretanto, a gente tem nuances. E aí, o que vai fazer diferença? Você entender sobre esses arquétipos femininos, conectar com os saberes da lua e com você, com como você se sente, com como que você age. Agora, conta pra mim aí nos comentários o que fez sentido pra você. Você teve algum despertar? Não deixe de compartilhar esse vídeo com mais e mais mulheres para que a gente possa, sim, aprender a se conectar, a cuidar uma das outras, a respeitar uma das outras e sair do julgamento e da comparação. Muito obrigada pela sua audiência.